Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de maio de 2014, domingo. O verbete de hoje é de número 3012, com 5 páginas, 52 logias e 14 máximos. O tema é Interação, Acoplamentário, Epicentrismo Consciencial, da especialidade Parapercepciologia. Quem redigiu o verbete, com muita propriedade e experiência, a professora Lilian Zolê, nossa verbetógrafa veterana, hoje acompanhada aqui pela excelentíssimo senhor Everaldo Bergonzini, excelentíssima senhorita Diana, família toda reunida, né? Muito bom, vamos lá. Interação, acoplamentário, epicentrismo consciencial é influência recíproca de efeito evolutivo para com sim, homem ou mulher, entre o desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial através da técnica do acoplamento energético com o uso repetido do laboratório acoplamentário e a teática na condição de epicentro cosmoético. O Mater Pensene da Parapercepciologia. O Holo Pensene da Benignidade Cosmoética Interassistencial. O autodesassédio holopensênico em prol das demais consciências. O acoplamentário sendo o primeiro laboratório grupal de experimentos parapsíquicos do planeta. A autovivência lúcidas dos parafenômenos no acoplamentário, favorecendo o epicentrismo consciencial. A opção pelo parapsiquismo intelectual, otimizando a atuação na condição de mini-peça interassistencial. O laboratório propiciando o descortínio da realidade intraconsciencial. O ato de participar assiduamente das atividades parapedagógicas envolvendo a parapercepciologia interassistencial ao modo dos cursos de campo e dinâmicas parapsíquicas. A relação da autoconfiança bioenergética com o epicentrismo consciencial. Os tabus relacionados à condição do EPICOM. O neodesafio cognopolitano de 100 epicentros conscienciais. A conexão lúcida e indubitável com os amparadores do acoplamentário. O auto e o heterodesassédio proporcionado pelo acoplamentário, otimizando o desenvolvimento da liderança pessoal. A conquista do autoepicentrismo parapsíquico a partir da dedicação sincera às práticas da TENEPS. A equipe extrafísica do laboratório auxiliando a consciência intrafísica na estruturação do epicentrismo consciencial. Na argumentologia, no item parafenomenologia, a professora Lilian, ela exemplifica 9 fenômenos parapsíquicos frequentes no acoplamentário relacionados ao desenvolvimento do epicentrismo. E logo em seguida, ela menciona 10 efeitos homeostáticos decorrentes dos experimentos no acoplamentário relacionados ao desenvolvimento do epicentrismo consciencial, listagem essa que ela fez baseada no memorando da conscienciologia. É isso? Dos itens da remissiologia, nós destacamos agudização do autoparapsiquismo, autodidatismo parapsíquico, fenomenologia holossomática, liderança multidimensional, pré-epicom. A interação acoplamentário-epicentrismo consciencial é procedimento evoluído e interassistencial, estando vinculado às reciclagens íntimas necessárias para as neoetapas evolutivas. Você admite a interação acoplamentário-epicentrismo consciencial? Vê a possibilidade de tal procedimento acontecer com você? A bibliografia específica apresenta 2 referências. Partindo para a mega-análise do professor João Paulo, nós temos parapsiquismo, parapreceptário, interdimensionalidade, extrafisicalidade, desenvolvimento, exemplarismo, clarividência, interrelação, autolucidez, coerência, liderologia, interaciologia, laboratoriologia, experimentologia, epicentrismologia, parapercepciologia, parafenomenologia, energossomatologia, interassistenciologia e cosmoeticologia. Autocosmoeticologia.
Antes de passar a palavra para a professora Lilian, deixa eu só, hoje é domingo, né? Então vamos fazer aqui uns recados de utilidade pública, né? Quem ainda não adquiriu antecipadamente os 2 volumes do neotratado do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas, tá? Ainda há tempo, com desconto de 20%. Então, se vocês têm interesse em fazer essa compra antecipada, inclusive para contribuir já para a publicação dos 2 volumes, vocês podem entrar em contato com a Epígrafe, venda na livraria Epígrafe, aqui no CAEC, ou então pelo Shopcons, www.shopcons.com.br. Tá? Então, para quem não sabe, essa obra vai reunir justamente um conjunto de mais de 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, não sei, mas um número grande de pensatas, de ortopensatas do professor Valdo. Certo? Então, para mais informações, vocês podem entrar em contato também com a Editares, né, pelo telefone 45 2102 1407, e o telefone da Epígrafe, que é por onde vocês podem também realizar a compra, é o 45 3525 0867. E um outro comunicado importante é que as pessoas que estão interessadas em adquirir lotes aqui em Foz do Iguaçu, o Residencial Amarilis, que está localizado ali próximo ao campus da UIC, ainda tem disponíveis para venda 19 lotes. Tá? Do total de 38, a metade já foi vendida e entregue, ou seja, 19 já foram vendidos e entregues, e restam ainda 19 para a venda. O metro quadrado está a R$ 200 à vista ou 217 pago em até 12 vezes. A previsão de início das obras é 2016. Então, aqueles que pretendem construir a partir do ano de 2016 é uma ótima opção, pois até lá não haverá qualquer taxa, condomínio, energias, entre outros. Aqueles que estão interessados ou querem mais informações, podem contactar a OIC através do telefone 45 30 25 1404 ou pelo celular 45 9998 7711. Vou repetir, 45 9998 7711. Bom. Faltou falar aqui o mini currículo da professora Lilian, ela já nos agracia tanto com seus verbetes, mas vale a pena nós repetirmos aqui. A professora Lilian, ela é psicóloga, pós-graduada em saúde pública, especialista em dermatofuncional. Ela é natural de Guarapuava, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente da Conscienciologia desde 2004, é organizadora do livro Acoplamentário, primeira década, e tenepsista desde junho de 2006. Lilian, por quanto tempo você coordenou o acoplamentário? Por quanto tempo você participou da equipe de acoplamentário? Fala pra gente. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu fiquei 10 anos no acoplamentário e vivenciei diversas funções nesse curso. Então, desde apoio ao aluno, que eu fiquei bastante tempo, onde a coordenadora era a professora Cristina, que está aqui, né? Vê que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E interessante que também foi através da Cris, né, que ela surgiu o convite para eu participar da equipe do acoplamentário, né? E aí eu comecei me dedicando, né? Então, comecei lá no microfone, que ainda era uma equipe considerada equipe externa, que hoje é totalmente diferente essa estruturação, né, esse modelo de curso. Então, eu ficava só no microfone. Minha responsabilidade era microfone e ver assim, materiais de alunos que eles deixavam no auditório enquanto eles iam fazer o laboratório em si. Então, essa era a minha função inicial. Depois, eu fui aumentando, né? Fui apoio ao aluno, de apoio ao aluno, fiquei muito tempo nessa função. Tive a oportunidade de mexer dentro do laboratório, né, que é uma função específica, e dali em diante, basicamente, eu fiz todas as funções e cheguei na coordenação do acoplamentário. Então, totalizando aí 10 anos. E agora você continua na equipe do acoplamentário, só que na condição de epicentro consciencial, não é isso? Perfeito. Muito bom. Perfeito. E aí, bom, acho que já dá para entender qual que é a sua teática, né, com relação à temática desse verbete. Mas fala um pouquinho mais para a gente, como é que foi que você teve essa ideia, o que te motivou, quais foram as suas
as suas observações, né? Qual o contexto que você pensou quando você escreveu esse verbete? O objetivo é mostrar para os pesquisadores, alunos, a importância do laboratório, não simplesmente com foco do desenvolvimento parapsíquico apenas, mas os bastidores que se encontram nesse laboratório. Então, a pessoa ela acaba crescendo consciencialmente. Então, é claro que o fenômeno, o parapsiquismo faz parte da evolução, mas existem outras características ou nuances desse laboratório que ainda não são tão comentadas e que se faz muito importante debater, refutar, enfim, porque tem a ver com a questão da liderança interassistencial. Então, hoje o Valdo está comentando muito, né, um tema, digamos assim, da moda hoje, né, nessas discussões aqui dentro da CCCI, e eu vejo que o acoplamentário ele vem contribuir muito para essa formação. Ou seja, o pesquisador ele entra ali dentro, ele vai ver um pouco mais da sua realidade intraconsciencial, pouco a pouco. Por isso que é importante a pessoa fazer vários acoplamentários. Eu trago o meu exemplo aqui, eu fiz mais de 80 laboratórios. Como equipe, como aluna eu fiz um pouquinho mais. E é interessante que eu me dediquei, eu priorizei o laboratório não apenas para desenvolver o parapsiquismo, mas eu comecei a ver que ele trazia nuances de conscienciometria, né, de autoconscienciometria, de cosmoeticidade e assim por diante. Então, isso vale a pena porque você vai qualificando, burilando a questão assistencial, né? Então, você vai caminhando naturalmente para o epicentrismo. Então, esse foi o objetivo, evidenciar esse laboratório, né? E é interessante que tem alguns participantes aqui que estão presentes, que são da equipe, né? E que também podem contribuir com as suas vivências, né? Então, cada um passa por situações diferenciadas dentro do laboratório, mas que o eixo comum é o crescimento pessoal, né? Que vale a pena a gente comentar. Eu achei bem interessante esse seu tema, que você traz essa condição da interação, também por experiência, o acoplamentário, o laboratório acoplamentário para mim foi, digamos assim, uma oportunidade importante na condição do epicentrismo, que a gente observa que vários colegas nossos hoje que estão no conselho, né, passaram pelo acoplamentário, acho que boa parte deles assumiu a função de coordenação do laboratório durante um tempo, né, nós fomos fazer assim uma retrospectiva. Então, é fundamental mesmo isso que você está dizendo. Eu vejo que, primeiro, a condição do investimento e da priorização, né, no desenvolvimento parapsíquico, a partir, digamos assim, da regularidade ou da frequência mais contínua em um determinado ambiente, como no caso do acoplamentário, né, do laboratório do acoplamentário. Muito bom. Vamos às perguntas. Olha, na pensenologia, na terceira linha, o verbetógrafo pede para você explicar sobre o holopensene da benignidade cosmoética interassistencial e como inseri-lo no nosso dia a dia. Perfeito. Então, esse holopensene mais saudável, ele pode ser conquistado dentro do laboratório. Então, um exemplo que eu posso mencionar é que a pessoa, no meu caso, né, a primeira vez que eu fiz o acoplamentário, eu ainda não tinha um nível de autobenignidade. Então, e isso ficou muito evidenciado para mim mesma, dentro do laboratório. Com o passar do tempo, fazendo uma imersão laboratorial, ou seja, alguns anos de laboratório, né? E com isso, além de fazer o laboratório, o que acontece? Vem informações para você de mudanças, por isso que eu mencionei, que eu comentei da conscienciometria, né? Então, vem traços, trafores seus, né? E se a pessoa quiser mudar, as portas estão abertas, né? O que eu fiz foi arregaçar a manga e trabalhar nesses trafares. E com isso fui conquistando pouco a pouco uma saúde holossomática. Claro, não estou 100%, longe disso, mas já melhorou muito. Então eu vejo que essa autobenignidade é nesse sentido, é a pessoa ela começar a ferir a realidade dela intraconsciencial e ter forças para mudar, né, essas questões. Então, ela vai ficando cada vez mais caminhando para essa questão de saúde mesmo. E no dia a dia, eu vejo que o laboratório ele tem a contribuir muito. Porque a pessoa ela faz uma imersão de 3 dias, porém a mudança que ela faz de pensamento, de condutas, né, que são comportamentos, ela acaba replicando no seu dia a dia. Então, por isso que é importante a gente fazer várias vezes. Então, o laboratório ele funciona praticamente 1 ou 2 vezes por mês.
Eu acho que, não sei se aumentou, mas a média era por aí. Então, ele é muito interessante, é como se a gente fizesse uma parada mensal, faz uma reavaliação e vamos colocar em prática no nosso dia a dia. Então, ele serve, o laboratório, para isso, né? E isso que eu acho fundamental para essa questão da reciclagem. Lilian, deixa eu te perguntar uma questão, partindo da sua experiência, né? Talvez você seja a pessoa com mais vivências dentro do laboratório, talvez, e também porque você foi a organizadora do livro, né, junto com Guilherme Kunz, não é isso? Sobre o livro do acoplamentário. Você também já tem bastante experiência com outros cursos de campo, então é por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Você observa que o caráter laboratorial, ou seja, o fato de a gente ter um local específico para desenvolver o curso, né, que se compõe dos experimentos relacionados basicamente ao acoplamento energético, favorecendo a clarividência, mas a gente sabe que ocorre uma série de outros fenômenos, né, ali. Você observa alguma diferença no que diz respeito aos efeitos dessa interação voltado para a condição do epicentrismo consciencial, o fato de se ter um laboratório, ou seja, de se ter um local específico para realizar esses experimentos? Olha, Cris, ao meu ver, sim. Eu vejo que essa construção do laboratório, isso potencializa muito a questão energética, né? Então, isso fica evidenciado para qualquer participante. Então, no caso, ECP2, própria imersão progestoterápica e outros cursos da CCCI, eu vejo assim, também auxiliam no epicentrismo, né? O que eu estou falando é que aqui é mais otimizado porque a gente tem uma construção dentro de um campus, né, que é o do CAEC, está dentro da CCCI. Então, ele é muito mais fácil, digamos assim, a mobilização energética, né, a questão do próprio desassédio. Então, possibilita a pessoa a expandir, digamos assim, a sua consciencialidade, né, digamos nesse sentido. Então, eu vejo que, e por ser laboratório, eu acho que é uma característica fundamental, porque o laboratório ele tem que puxar pesquisa. Então, o que eu vejo? Essa questão de sempre estar refutando, sempre estar questionando, os debates que são feitos no laboratório, né? Então, após cada acoplamento energético, cada clarividência, o aluno ele pode falar, debater, outra coisa, ele está lúcido. Então, essa questão de trabalhar o parapsiquismo com os olhos bem abertos, né, na realidade, isso é fundamental para o nosso nível, eu vejo assim, na nossa maturidade ainda parapsíquica. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo de fato, o que é imaginação, né, o que é devaneio. A gente ainda está nesse patamar. E o laboratório é fundamental nesse sentido. E isso é a construção do epicentrismo. Que cada vez mais que a pessoa ela se conhecer melhor, as suas potencialidades, suas características, o seu parapsiquismo, o seu modelo, o seu perfil, ela já está se tornando um epicentro. E o que eu vejo que nessa caminhada de autopesquisa parapsíquica que o laboratório traz, são mudanças essenciais ou primordiais para o assistente, que é, no caso, o que eu vejo é a mudança da TENEPS. Então, aquelas pessoas que participam mais assiduamente, que priorizam mais, né, sinceramente isso, de uma maneira mais autêntica, acaba refletindo, sim, na questão da sua capacidade assistencial, né? E isso é o caminho do próprio epicentrismo, então é inevitável. Então, eu vejo que o laboratório, uma das metas dele, que eu lembro, assim, né, que a gente sempre passa nas primeiras aulas, é a formação de epicentros lúcidos. Então, epicentros conscienciais lúcidos. E eu também vejo que o epicentro consciencial, claro, aqui dentro da CCCI tem o EPICOM, né, que é o professor da parapercepciologia. Mas nós temos, ao meu ver, algumas modalidades de epicentros. Então, existem os tenepsistas veteranos, que para mim eu considero como epicentros. Então, existem outras funções de epicentros que podem ser mais estudadas, quem sabe, mais difundidas, mais elaboradas, e que essas pessoas, quando criarem esse gabarito, essa convicção íntima, que elas são, sim, uma líder daquela área, elas acabam se tornando esses epicentros e vai aumentando essa área de atuação, né? E assim por diante. Muito bom. Na fatologia agora, na página 12, na quarta linha, de que modo o laboratório propicia o descortínio da realidade intraconsciencial? No momento em que você vai fazer um acoplamento energético no centro do laboratório, está você, o EPICOM, né?
e os demais alunos ao seu redor. Então, ali é um striptease. Só no momento de você sentar no centro e olhar todo mundo, não vamos falar aqui de energia, ok? Simplesmente esse fato, esse comportamento já evidencia um nível de striptease. É você no centro, né? Então, as suas reações corporais, as suas reações emocionais, fisiológicas, tudo vai estar sendo observado pelos participantes, correto? Então, isso já é um nível de avaliação, digamos assim, sadia. Colocando aí a questão energética e parapsíquica, então, no momento em que ocorre essa interfusão das energias entre essas duas pessoas, né, no caso, você e o EPICOM, isso já tem o quê? A questão de evidenciação da qualidade da energia dessas duas pessoas, né? As consciências afinizadas, a questão da aglutinação ou não de pessoas, né? As qualidades e os defeitos. Então, tudo fica direcionado a partir daquelas duas pessoas. Então, é nesse sentido que o laboratório potencializa essa questão dessa abertura, desse consim-cobaia energético e parapsíquico. E tem também o feedback das pessoas, claro, né, com relação ao campo energético que o coadjutor ali, ele fala, né, ele proporciona. Porque né? O primeiro nível é a pessoa ficar no centro, digamos assim, que é o centro das atenções de uma maneira positiva, de autoavaliação. E essa autoavaliação tem a auto, né, da pessoa refletir sobre ela mesma, perante as vivências dela que ocorreram naquele instante, e também esse feedback das pessoas que estão ali. Isso é fundamental. Então, a gente volta naquele patamar, ou daquela discussão que a gente estava tendo da autopesquisa, né? Então, é fundamental para a pessoa começar a se conhecer e conhecer o ambiente externo e as pessoas através desse feedback, né? Então, várias pessoas vão relatar o que viu, o que sentiu, o que percebeu, o que pensou naquele momento em que você estava no centro. E isso você vai filtrar e vai ver, né? O que é mais próximo ou não dessa sua realidade. Ainda na página 12, Lília, na fatologia, na última linha, quais são alguns dos tabus relacionados à condição do EPICOM? Como eliminá-los? Olha, alguns tabus que eu percebo, pelo menos enquanto eu estava na coordenação, porque a gente escuta muitos alunos, pesquisadores, equipe e os próprios tabus meus, digamos assim, né, que tinha em relação a essa função. Primeiro, o EPICOM sabe tudo. O EPICOM ele vai ter uma super, hiper para-percepção se ele entrar dentro do laboratório. Então, ele tem a obrigação de ver todas as consciências, qualidades, né? Então, isso são tabus que colocam nessa função ou nesse papel social, digamos assim. E que eu vejo que é totalmente equivocado, né? Outra questão, então, referente ao parapsiquismo, dele saber todas as modalidades parapsíquicas, ou seja, desde a psicofonia, clarividência, clareaudiência, né? Então, há uma expectativa muito grande da condição parafenomenológica do EPICOM, e que também eu acho que não é por aí, né? É interessante que eu fiz um último acoplamentário como aluna, que foi o do CPC. A temática era Código Pessoal de Cosmoética. E eu tive a oportunidade de atuar como epicentro. Então, ficou muito evidente os próprios tabus, então, que a própria pessoa, na condição do epicentro, tem, né? E que tem que quebrar, e também das pessoas, né? E o que foi muito interessante, que veio uma frase assim, que me marcou, que é assim, o EPICOM nada mais é que um coordenador. Então, ele vai organizar os talentos pessoais e também grupais, ele converge isso, então, não é só talentos dele, mas sim do grupo que está ali, ele faz esse sinergismo, né, essa convergência para potencializar um campo assistencial. Então, isso eu achei bem interessante. Então, na verdade, essa liderança interassistencial, liderança não se faz com uma pessoa apenas, né? Então, é um grupo. Então, essa pessoa ela tem que ter essa habilidade de trabalhar com as pessoas, tem que ter essa empatia, né? E nesse sentido, seria o rompimento desses tabus ou distorções perante esses papéis sociais, né? Você acha que ainda tem, pelo que você observa, pelo que você conhece,
pelo que você vivencia, você acha que ainda existe um nível maior de terceirização da responsabilidade parapsíquica para as figuras, né, para aquelas pessoas que são epicons ou que têm a função de epicon? Você vê isso? Eu ainda vejo, Cris. Eu vejo que está melhorando, eu vejo que a nossa maturidade como um todo, eu vejo que está melhorando, mas ainda assim existe essa terceirização. O que seria isso? A pessoa tem dificuldades e ela quer a resposta do epicom, ou quer que ela melhore através das energias do epicom. E não é assim que funciona a evolução. Se fosse assim, né, a gente já estaria, né, já evoluído, né, muito. Então eu vejo que tem que arregaçar a manga. O epicom, ele é um facilitador, é um preceptor, ao meu ver, tá? Vamos refutar aí. Mas, ao meu ver, ele nada mais é que um preceptor. Então, ele vai auxiliar naquilo que ele entende. Tem coisas que ele vai ter dificuldade e ele vai solicitar auxílio, não tem problema algum, né? Mas ele está ali para facilitar, nada mais que isso. Então, o trabalho em si, ele é feito pelo próprio pesquisador, pelo aluno, e isso é a formação do epicentro, isso é o máximo, né? Então, a própria pessoa ela vai também estar caminhando nesse sentido, no sentido dessa liderança, né? Agora, ainda na página 12, na fatologia, na segunda linha, você pode explanar alguma autovivência lúcida dos parafenômenos no acoplamentário, favorecendo o epicentrismo consciencial? Eu posso dar um exemplo, Cris? Pegando Tem uma aqui listagem, né? a listagem. Aqui eu posso dar alguns exemplos. Então, na página 15, na parafenomenologia, eu coloquei 9 fenômenos parapsíquicos mais observados dentro do laboratório. E é importante todos nós avaliarmos, de 0 a 10, como nós estamos nessas condições, até para ver o nosso nível de epicentrismo consciencial. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que um tabu que tem, eu acho que na formação do epicentro, o tabu que eu falo muito desse tabu, gente, é intraconsciencial, né? É você se permitir a pensar sobre o epicentrismo consciencial. Todo mundo tem condição aqui de exercer essa liderança interassistencial. Às vezes, o que falta são reciclagens, né, para chegar até lá, nesse patamar. Mas todos nós temos essa condição. Então, é importante avaliar. Eu uso muito uma aferição métrica, né, assim, para dar um tom, né? De 0 a 10, como é que está o nosso nível, a nossa qualidade de acoplamento energético? Então, dentro do laboratório, a gente consegue perceber quanto nós conseguimos doar as energias, fazer a interfusão energética, por quanto tempo, porque você passa por 2 campos, muitas vezes passam-se ali 25 pessoas, e você começa a ver qual é o meu condicionamento holochacral. Eu consigo estar lúcido, interfundir minhas energias com todos os participantes que vão? Ou não? Como é que é isso? Então, vale a pena questionar. Na questão do acoplamento energético, né, que é essa troca de energia entre as pessoas, né, entre 2 ou mais pessoas, você começa também a verificar alguns traços de personalidade. Nível de empatia, que é fundamental para fazer o acoplamento energético, né? Nível de abertismo. Então, são nuances dentro do acoplamento energético que a pessoa tem que eu vejo assim que é importante ela, ao entrar dentro do laboratório, fazer o fenômeno, né, não fazer o fenômeno em si, mas pensar em outros aspectos que podem otimizar ou não esse acoplamento energético. A questão da assimilação, né, que é a decodificação do padrão e qualidade das energias pessoais e alheias. Na questão do laboratório, é você perceber o que você sente, pensa, a cada troca de acoplamento energético. Esse simples exercício faz você melhorar na questão da desassimilação energética no seu cotidiano. Então, no dia a dia, após esse treino no laboratório, fica muito mais evidente o que é seu e o que é do outro. Mas, para a gente chegar nessa conclusão, há necessidade de fazer uma bateria de laboratórios acoplamentários. Então, não é em 1 ou em 10 que a gente consegue definir um padrão real de energia. Então, por isso que vale a pena fazer muitos laboratórios. E uma vez realizado com aquela autenticidade, com criticidade, né, a pessoa é garantida, ela consegue decodificar o que é dela e o que é do outro. Isso melhora muito, né? Clareaudiência. É interessante que eu tenho mais facilidade, o meu perfil parapsíquico está mais voltado para a clarividência.
Porém, no laboratório, acabei desenvolvendo outros fenômenos parapsíquicos. Então, se você se permitir a vivenciar, a não ficar tanto com a expectativa ou a ansiedade do fenômeno em si, você acaba desenvolvendo outras habilidades energéticas no laboratório. Mas qual é o pré-requisito para isso? Eu vejo assim, só tem um abertismo. É você sentar naquela cadeira, não ficar esperando nem o melhor e nem o pior, simplesmente ser o que você é, ficar aberto a todas as suas percepções, ou seja, teus órgãos de sentido, os 5, coloca os 10 ligados, né, que são os sentidos físicos e os parasentidos. E com isso, com certeza, todo mundo consegue desenvolver aí essas habilidades energéticas e parapsíquicas, né? Aí tem a clarividência, né? A própria descoincidência, a ectoplasmia, assim por diante. Mas dentro do laboratório da minha vivência, que eu vejo assim que foi a mais marcante, é no sentido assim de clarividência e também na questão de sinalética energética e decodificação das energias do amparo de função. Isso não tem preço. Então, como eu fiquei muito tempo no laboratório, dentro da coordenação, era evidente. Quando eu pensava assim, isso é uma imaginação. Gente, acontecia o fato concreto, não tinha como. Eu falei, não, agora não tem mais por onde eu fugir, é isso mesmo, né? Então, ficava muito evidente a energia dos amparadores. E eu vejo assim que a função de coordenador, ela é assim, se a pessoa souber aproveitar com cosmoética, com as suas reciclagens íntimas, é um passo para o epicentrismo consciencial. Ou seja, nem toda função de coordenador vai levar a isso. Isso não é carreirismo, né? Mas eu vejo que há necessidade de uma reciclagem muito grande íntima. E isso eu vejo que é uma oportunidade. Mas o que traz essa função dentro do laboratório assim, é só passando para ter essa vivência, né? Mas assim, várias vezes você fica ligado no laboratório. Então, às vezes não tem curso, você está lá na sua casa, numa boa, né? Você tem projeção com o laboratório. Então, eu me lembro que eu tinha algumas projeções onde eu entrava no laboratório e eu via o laboratório cheio de água. Eu falei, o que está acontecendo? Eu acordava, vinha para o CAEC, batata. Eu tinha quebrado telha, entrado água. Então, como é que faz isso, né? Então, existe uma conexão física, de uma pessoa física, né, com o laboratório. Então, você sempre está como se fosse um representante daquela equipe ou algo nesse sentido. Isso vale a pena. Então, eu vejo que, se vocês puderem, todos os pesquisadores interessados, a fazer parte de equipes de campo, eu acho que vale a pena. Quem quer caminhar para o epicentrismo consciencial, eu vejo que uma das dicas é entrar nessas equipes de campo, né, no sentido de verificar a sua condição, se melhorar nessa questão interassistencial com o parapsiquismo. Bom, Lília, agora na página 13, na parafatologia, na terceira linha, no final da terceira linha, o que vem a ser a tara parapsíquica? Cris, você pode repetir? Na parafatologia, no final da terceira linha, o que vem a ser a tara parapsíquica? A tara parapsíquica é a capacidade da pessoa receber na sua psicosfera um número limitado ou um número determinado de consciências, tá? Então, com o passar do tempo, a pessoa ela vai desenvolvendo o parapsiquismo dela, as energias dela, a tendência é ela aumentar essa capacidade de colocar consciências na sua psicosfera. Então, nós começamos lá dando exemplo, né? Começamos com uma consciência na nossa psicosfera. Aí a gente sofre, né? Vamos colocar aqui, pegamos um pequeno consciência assediadora, né? Aí a gente sente todos os desconfortos dessa consciência, reclama um monte pelos desconfortos. Esse é o início, é o estágio inicial do assistente, né? E até que acaba sofrendo junto com esse assistido, né? Mas, enfim, tudo passa algumas semanas, consegue desacoplar, né? E conseguiu, né? Aí vai. Aí, segundo estágio, a pessoa pega uma consciência, sente o desconforto, no caso do consciência assistida, e ela começa a observar, opa, isso não é meu, eu não penso assim, eu não tenho motivos para sentir isso nesse momento. Não há situações que me evidenciem que eu tenha que estar com esse desconforto. Aí a pessoa fica mais atenta para o que está tendo, né? Então, esse é um estágio também básico, 2, que todo mundo passa. E depois ela começa a se questionar mais. No momento que ela aumenta,
ela fica com essa acuidade maior sobre as suas energias, do que interfere ela e não, ou seja, ela consegue já decodificar o que é dela e o que é do outro, ela acaba, devido à própria lucidez, aumentando o nível de consciência na sua psicosfera. Então ela vai se gabaritando cada vez mais, até um ponto em que agora ela atende 10. Antes ela tinha uma, agora é 10. Então agora ela tem alguns desconfortos, não sofre mais com isso, mas ela consegue andar, digamos assim, um pouco mais cheia, sua psicosfera, né, sem grandes pertúrbios, mas há incômodos inerentes, né, dentro desse processo parapsíquico. Então, essa tara parapsíquica é a questão da maturidade e desenvolvimento do próprio sensitivo. Agora, na binomiologia, na página 13 ainda, Lilian, na terceira linha da binomiologia, você pode ampliar o binômio pacificação íntima, relaxamento psicofisiológico, favorecendo o desenvolvimento dos parafenômenos? É a questão da pessoa, ela diminuir a expectativa que ela tem e a ansiedade. Consequentemente, ela vai diminuir essa ansiedade. Então, é importante a pessoa, principalmente no laboratório, essas dicas são, antes dela entrar nessa imersão dos campos bioenergéticos, ela fazer uma preparação prévia para a questão da ansiedade dela. Eu vejo assim, agora falando um pouco como psicóloga, né? Todos nós temos níveis de ansiedade. Esses níveis vai lá de uma escala de 1 até o 10, que é o máximo. A ansiedade em si, ela dura 15 minutos. Isso já é assim científico. Que são o quê? A ansiedade, ela gera taquicardia, diminuição do raciocínio lógico, né? Então ela vai estar muito mais aflorada com as emoções, seja elas quais forem. Ela fica muito mais impulsiva, tem tremores, então essas questões mais fisiológicas. E através de técnicas, ela consegue sim, gradativamente, diminuir esses anseios, né? Essas expectativas. Uma delas, que é muito simples, é respirar profundamente, respiração diafragmática que eles falam, começar a pensar mais sobre fatos concretos e reais do que o que vai acontecer no laboratório. Então, ela começar a fazer metas para ela. Então, olha, estou fazendo EV, vou fazer EV, 10 EVs. Então, ela se preparar para o que pode, né, para o exercício em si energético e de acoplamento energético. Então, isso facilita. Outra questão é trabalhar pensenicamente. Então, uma coisa é você trabalhar relaxamento através da respiração para você acalmar o seu corpo físico, relaxar mais os músculos. E a outra coisa é a mental. A mental, existem dicas que são frases onde a própria pessoa repete para si para diminuir ou cortar qualquer aspecto que leve à ansiedade ou pensamentos negativos dela. Tem pessoas que ao fazer exercícios, elas começam de respiração, antes do acoplamentar, elas falam, não vou conseguir fazer acoplamento, eu sou péssima, eu nunca sinto nada. Como é que essa pessoa vai se abrir no momento dela para fazer o acoplamento energético? Então, o pensamento negativo nessa hora não vai ajudar. E não ajuda em nada em outros sentidos. Então, o ideal é a pessoa listar para si mesma todas as suas competências e habilidades naquele momento. Então, ela pensar em si de uma forma real. Então, estou fazendo o EV, né? Estou conseguindo, vou prestar mais atenção no outro durante o acoplamento energético, vou me abrir. Então, ela ter metas para ela e não ficar tão presa a um perfeccionismo também nesse sentido. Então, isso facilita. Então, essa questão dessa pacificação, ela saber o que ela tem de fato, o que ela tem que trabalhar, e não tem problema nenhum, ela ter que trabalhar sobre isso, então ela ser um pouco mais assim, solta, desprendida com o que ela é. Isso facilita o desenvolvimento das energias e do parapsiquismo. Então, seria nesse sentido. Na página 14 agora, Lilian, na fobiologia, você pode explicar sobre a espectrofobia? Qual a causa dessa fobia? Espectrofobia é o medo de ver consciências, ou seja, espíritos, almas. Ele é muito comum em crianças, mas também existem adultos ou gerontes que têm muito receio de ver consciências. A questão eu vejo assim que no acoplamentário eu já peguei alguns alunos que fizeram a inscrição, sabiam que ia ser o curso, né, que era para desenvolvimento do parapsiquismo, e elas tinham receio de ver essa consciência. E no fundo, essa pessoa relatou, alguns, tá?
eu aqui não lembro o número exato, mas alguns relataram, eram tudo assim, de pessoas de mais de 30 anos, tá? Nenhuma eram crianças. E elas relataram que a dificuldade ou o medo de ver a consciência, na verdade, era o medo que elas tinham delas mesmas. Então, é interessante que era delas se perceberem que elas não tinham controle sobre algumas coisas. E, no fato, a gente não tem controle sobre o parapsiquismo, e isso imprimia uma ansiedade muito grande nelas, e um medo muito grande. Quando elas começaram a trabalhar a sua intraconsciencialidade, no sentido de se permitir ver além daquilo que elas gostariam, em vários outros aspectos, e não só no parapsiquismo, o que eu quero dizer com isso? Ver alguns aspectos seus que ela não quer, ver alguns aspectos emocionais a ser trabalhados que ela também não quer ver. Então, ela retirar esse óculos negativo, né? Nesse sentido de ver o mundo e a si mesmo, e abaixar essa guarda, ela consegue trabalhar nesse sentido com as consciências. Outra questão que eu vejo é a pessoa, ela trabalhar com a multidimensionalidade como se fosse o intrafísico. Então, essa é uma técnica bem prática. Então, se hoje, isso eu fiz com uma aluna do acoplamentário, que tinha medo de consciências e ela era da área de saúde. E eu questionei essa aluna, se hoje, agora, chegasse para você uma pessoa necessitada, você ajudaria? Ela falou, claro, não ia pensar duas vezes. Eu falei, a consciência é isso. Só que ela está em outro corpo. Então, no momento que eu desdramatizei para a aluna, ela caiu a ficha. Ela falou, nossa, é verdade, né? Então, eu consigo fazer isso. E, claro, ela entrou com um outro viés, com outro pensamento dentro do laboratório. Então, a gente precisa trabalhar essa flexibilidade mental, esses tabus, né? Então, por isso que eu falo, é tirar esse óculos que nós temos, que muitas vezes é escuro, né? Ou de outra, óculos que eu brinco é que cada um tem um tipo, né? Enxerga o mundo de um jeito. A gente abaixar isso e começar a ver o que mais de realidade, ou de conhecimento, ou de informação que a gente não quer ver e que a gente pode trabalhar se a gente ficar um pouquinho mais aberto nesse sentido. E você pensa que tem alguma relação também da espectrofobia com a tanatofobia? Sim. Isso, ela relaciona, né, a condição de ver consciência, essa questão de controle, espírito, né, com a condição do medo da morte da também, morte. Né? Esse é a principal base, né, desse estudo da espectrofobia, a questão do medo da morte, né? Mas no fundo está quando a pessoa ela vê que ela não tem mais controle sobre, ela não tem o controle nem da vida, nem da morte, nem do que está ao redor dela, da questão energética e parapsíquica, né? Então ela entra numa crise de ansiedade e que gera o medo em si, né? Então, quando ela começa a trabalhar assim com questões, que nem eu dei o exemplo, né, de trabalhar com fatos concretos, né, nesse sentido de trazer uma realidade diferente para ela e uma habilidade que a pessoa já tem, só que ela vai aplicar para uma outra dimensão, isso facilita a compreensão dela. E ela vai indo aos pouquinhos, ela vai ela vai melhorando essa abordagem. E a outra questão é a pessoa realmente, se ela quiser mudar esse traço, ela entrar em todos os cursos em que tem o parapsiquismo como prioritário. Então, ela vai enfrentar o medo. O medo, gente, é interessante. A gente só tem medo que a gente não conhece, né? Uma vez conhecido ou vislumbrado, o seu medo diminui. Você vai ter outros anseios, né? Enfrentado, então, né? Enfrentado. Tem um colega nosso aqui que já há algum tempo ele é voluntário, já antigo, atuante. Eu me lembro que estava num curso de campo, acho que era um SCP-2, ele também fazia parte da equipe, e ele comentou sobre uma técnica que ele utilizou para perder, acho que o medo de ficar sozinho no escuro, alguma coisa assim. Era um medo desse, né? Que ele tinha um pouco de espectrofobia também, mas algo relacionado a estar sozinho em um ambiente mais totalmente escuro. Né? Aí ele disse que ele falou, não, eu vou ter que enfrentar isso agora de qualquer maneira. Pegou, escolheu um local totalmente hermeticamente fechado, colocou uma cadeira no centro do ambiente, apagou todas as luzes com um breu danado, se trancou lá dentro e falou, agora eu só saio daqui quando esse medo acabar. Vivo ou morto, mas eu vou sair vivo e só vou sair daqui quando esse medo acabar, entendeu? Então, acho que essa ousadia, né, esse nível de coragem para fazer o enfrentamento das suas fobias, isso é bastante positivo. E o laboratório facilita muito, né, Lilian? Porque é um ambiente, até certo ponto, controlado. Então, eu acho que nessa questão da espectrofobia ou de outros medos, né, fobias relacionadas à condição do parapsiquismo,
o curso acoplamentário tem ajudado muito, né? E uma coisa, Cris, que eu gostaria de enfatizar é a questão das crianças. O acoplamentário, ele não tem pré-requisito e é possível, crianças têm uma idade, a partir, eu acho que já teve crianças de 9 anos no laboratório. Tudo a equipe que vai verificar com os pais, né, a possibilidade ou não, o critério ou não, enfim. Mas já houve essa possibilidade. Então, crianças e jovens participarem do laboratório. Esse público-alvo, é muito interessante o laboratório para eles. Por quê? Primeiro, se eles têm medo de ver consciências, a primeira coisa da criança é que ela vai estar, ela não vai estar sozinha, ela vai estar num grupo de pessoas. Porque esse caso que a Cris colocou muito bem, que elucidou muito bem, para adulto resolve. Se a gente pegar para uma criança se trancar sozinha, só se ela tiver um temperamento bem forte, né? Assim, não, uma convicção, né? Esse já tinha mais de 30 anos. Aí eu vejo a criança, vale a pena, assim, eu estou dando algumas dicas, né? Porque às vezes vai que um pai escuta, né? E sim, pede não, essa é bom. Então é importante colocar que crianças e até mesmo alguns jovens, pré-adolescentes, né? No caso, o acoplamentário ele é muito rico para diminuir esses receios do parapsiquismo, porque o trabalho vai ser em grupo, essa é a primeira função. Outra questão, tem professores especializados ali. Então, ao momento que ele relata para esses professores, com certeza, eles vão estar do lado, vão dar dicas, né, para esse infante sobre a melhor postura dele naquele momento. Então, teve caso de crianças que a gente sentou do lado dela. Eu, como equipe, sentei do lado, né, desse infante e nos momentos de debate eu ia conversando para diminuir a ansiedade. E terminou o curso, ele viu um monte. Foi um dos alunos que mais relatou a experiência parapsíquica. E no final, aí ele falou, nossa, se eu soubesse disso antes, né? Tinha 10 anos, eu falei, né? Fantástico, né? Então você vê, foi um auxílio de grupos de professores auxiliando uma consigna e que deu resultado. Então, agora, no caso que você falou da espectrofobia com crianças ou com jovens, né, muitas vezes a gente tem que tratar da espectrofobia dos pais primeiro. Perfeito. Porque são os primeiros que têm medo eles e não conseguem ajudar os filhos, né? Então, eles são os primeiros que têm medo, então a gente tem que tratar da espectrofobia dos pais. Mas é interessante também, Cris, eu falo muito da criança porque é uma das minhas especialidades, né? Eu vejo assim que eu fiz muito tempo a dinâmica das crianças e dos adolescentes. E muitos pais, eles entravam, né, na dinâmica, traziam seus filhos e o relato principal era, meu filho é clarividente, que interessante, muito bom. Aí eles, não é bom, ele vê muita coisa que eu não vejo. Então é uma cultura de medo que passa para a criança, ou de ansiedade, né? E isso, a ansiedade também é aprendida, né? Os medos também são aprendidos, então isso é muito interessante que você falou. Muito bom. Vamos lá na sindromologia agora, Aline, na mesma página 14. Você pode falar sobre a síndrome do oráculo? A síndrome do oráculo é aquele sensitivo, então ele já tem um certo nível de parapsiquismo, né, de desenvolvimento das suas parapercepções, porém utiliza esses atributos de uma forma anticosmoética. Ou seja, ele sempre está dando consultas, ele é o centro, né, das informações, ou seja, ele obtém, ele não consegue ensinar as demais pessoas a perceber ou ter um nível de parapercepção igual ao seu ou melhor que o seu. Então ele sempre está atuando como um oráculo, como uma pitonisa, e assim por diante, né? Então ele é sempre aquela pessoa idolatrada em que os outros vão chegar e ela vai dar o direcionamento do seu caminho, da sua proexis e assim por diante. Então é isso que não é o ideal, né? Não é longe do ideal, isso é uma postura anticosmoética e que o epicentrismo, no caso, trabalha totalmente ao contrário dessa condição. O epicentro, outra vez colocando, ele é um paraperceptor, né, um preceptor, e que ele auxilia as demais consciências a atingirem os estágios, talvez as habilidades que ele tenha, e serem até melhores do que ele, né, nessa condição. Então, ele é um facilitador. E nessa questão da síndrome do oráculo, é uma via de duas mãos, né, Lilian? Porque tem do sensitivo, do parapsíquico, que pela sua postura incentiva, né, e passa a ter essa postura do oráculo, né, daquele que sabe tudo, que diz tudo, que profetiza. Isso. E tem também a postura daqueles que alimentam essa postura, essa conduta por parte do sensitivo, de certa maneira, criando vínculos de dependência, né? Perfeito. E aquela condição que a gente estava falando da terceirização, né? Então, acho que é uma por isso que via de dupla mão aí.
uma das posturas, né, no caso do epicentro ou pré-epicom, diante de uma situação dessa, você tem que, o ideal é o quê? Romper esse vínculo, né? Então não pode se criar dependências, né? Seja elas quais forem, né? Parapsíquicas ou assistenciais. Né? E incentivar a pessoa a chegar às suas próprias conclusões, refutações, né? Estabelecer as suas hipóteses. Isso é muito importante. Agora, trazendo o laboratório nesse sentido, ele é muito rico e contribui, porque no laboratório ele já foi construído de uma maneira em que ocorrem os fenômenos. E após cada acoplamento energético, o grupo de pessoas envolvidas vão refutar, vão criticar, vão questionar, né? Ou vão concordar, ou seja lá o que for, mas há conversa, há diálogo, né? Então a atuação é sempre ombro a ombro. Então existe um professor facilitador, né? Então isso é muito interessante, que o trabalho se dá em dois, na verdade, que o acoplamento não é sozinho. O acoplamento é em dois ou em mais pessoas. Então, esse trabalho de equipe repercute e diminui essas questões ou imaturidades parapsíquicas. Muito bom. Agora, na sua listagem da parafenomenologia, na página 15, o teletertuliano pede para você aprofundar o item 5 e o item 6. O item 5 é descoincidência e o item 6 é ectoplasmia. A descoincidência, então, é essa soltura dos veículos de manifestação, né? Que normalmente um dos sinais que ocorre é aquela sensação de mareamento, ou a pessoa ela sente que o seu corpo é como se ela vestisse uma roupa maior, né? Que é o balonamento, ou parece que ela engordou, é uma sensação, então ela está lá bonitinha, trabalhando as energias, e a sensação que ela está engordando, inchando, né? Esse é um dos relatos, né, dessas pessoas que percebem essa descoincidência. Essa descoincidência no laboratório, ela pode se dar em todo o seu holossoma, no caso do balonamento, ou em algumas partes do seu soma. No caso, a paracabeça, né, a cabeça em si, no energossoma, a paracabeça. Então, a pessoa ela percebe que a sua paracabeça está deslocada, mais para a direita, mais para a esquerda, às vezes parece que está aumentada, e assim por diante. Às vezes é o parabraço, a paramão, paraperna, então isso é bem interessante. E essa descoincidência, ela favorece uma exteriorização mais potencializada das energias, e que geralmente está associado com a ectoplasmia. Então, o aluno que ele relata que começa a sentir descoincidência da cabeça, sons intracranianos, né? Normalmente, se a gente for ver pela clarividência, ele já está, assim, bem otimizado com a sua ectoplasmia, né? Então você consegue ver aqueles nevoeiros brancos saindo dos seus orifícios, né? Narinas, boca, ouvidos, olhos. Isso fica muito evidente no laboratório. E eu vejo que para desenvolver a questão parapsíquica, a necessidade, o primeiro passo é a descoincidência dos veículos de manifestação. Todos os fenômenos, geralmente, né? Maior parte dos fenômenos parapsíquicos, eles se dão por uma soltura maior do nosso energossoma. Então, a relação é direta com a descoincidência, com o nível de descoincidência. Né? E qual era o outro item? É o item abaixo, o ectoplasmia. Oi, aqui. Oi. Han habido casos de mujeres grávidas de varios meses que han hecho el acoplamentário. Como é que é? Você pode repetir mais alto? Se há mulheres grávidas que han... grávidas, ok. Que han hecho el acoplamentário, que experiências han tenido sobre isso. Eu já acompanhei, eu acho que umas 2 ou 3 grávidas no laboratório, tá? Não me lembro como que elas estavam, os meses, né? Mas eu já vi. E foi interessante que elas relataram, elas perceberam as mesmas reações que elas tiveram, todas essas já eram reciclantes. Elas já fizeram os cursos antes de estarem grávidas, correto? Então, elas perceberam os mesmos mecanismos de funcionamento do seu holochakra, não teve nenhuma dificuldade, digamos assim, né? Então, elas perceberam as energias, as sensibilidades. Algumas tiveram um pouco mais de dificuldade com os fenômenos, como clarividência, né? E uma das hipóteses é porque a pessoa ela vai ficando mais intrafisicalizada com a gestação. Então, um exemplo que eu posso te dar é que eu sou mãe, né? E eu vi que no período de gestação, quanto mais se aproximava do parto, pior era meu parapsiquismo. Chegou um ponto que eu achei que eu ia virar casca grossa. 9 meses eu falei, nossa...
Antes eu não valorizava meu parapsiquismo, porque eu achava, parapsiquismo, aqueles queixumes, né, de imaturidade. Aí chegou nos 9 meses, eu perdi tudo, perdi assim, né, trancou tudo. Eu falei, caramba, por que eu reclamei, né? Tipo, agora nada. Eu senti eu falei, agora não consigo ver a aura, o chakra, o que é isso, né? Eu falei, será que eu vou ficar assim para sempre, né? Estou brincando, mas isso é muito interessante, porque aí a hipótese, e pelo que eu já li de livros assim, né, que tem poucos, mas o que tem é que a pessoa ela vai se voltando mais para a intrafisicalidade devido ao próprio bebê, a sua fisiologia puxa. Então, claro, a mãe ela vai ter, talvez, né, eu estou pegando alguns casos, né, algumas dificuldades com o fenômeno, assim, aquele fenômeno mais grosso, né, entende? E até a doação de energia, a ectoplasmia, às vezes não é tão intensificada como ela tinha antes, mas é devido a um fator protetor ali, que é o bebê, né? Você acha que isso pode ser como um blindaje que se faz ao feto, ao embrião? Eu acho que é uma autoblindagem, que a pessoa muitas vezes é inconsciente, digamos, é o soma dominando os outros veículos nesse momento, correto? E é um fator protetor biológico para a própria vida aí, tanto da mãe quanto da criança e assim por diante. Mas ocorre sim interfusões, compreende, né? Não há um bloqueio energético, mas parece que há algumas limitações. E quanto mais vai atingindo os 9 meses, mais a pessoa vai ficando intrafisicalizada. Para mim, eu retornei a ter percepções do que eu tinha antes da gravidez, com mais ou menos, foi depois da amamentação. Um ano e meio, 2 anos após, aí eu começou a voltar um pouco mais a minhas capacidades parapsíquicas. Tanto é que é interessante que a Diana, ela nasceu em 2001, né, que é minha filha, e eu e minha dupla, a gente veio para Foz do Iguaçu, a gente se mudou de Curitiba a Foz, né? E o laboratório, ele foi construído em 2003. Então, eu tive a oportunidade de participar da primeira turma. Então, eu estava ali, mãe nova, né? Bebê novo, né? Aquela situação. E eu queria voltar. Eu falei, não, vou priorizar. E eu fiz a primeira turma, e para mim foi uma decepção acoplamentar. Por quê? Então, eu tinha muita facilidade com clarividência. Quando eu entrei na primeira turma do laboratório, o EPCOM era o professor Valdo Vieira. Gente, a turma inteira viu. Eles viam coisas assim impressionantes, sabe? E o Valdo comentava na época, olha, para a mão aqui. Ele parava o curso e mostrava. Ele falava, olha, do lado direito da pessoa. Todo mundo viu, levanta a mão quem viu. Metade via, eu não via nada. Aí eu falei, gente, que decepção, né? E ali eu fui criando assim um alarme vermelho, sabe? Soou todos os meus alarmes. Assim, eu falei, gente, o que eu vou fazer para recuperar, né, essas habilidades? E eu me lembro e eu fiquei o complementar inteiro mal, assim, nesse sentido, né? Porque eu estava tendo uma percepção que eu não tinha antes, correto? Que eu tinha uma facilidade de ver ali, naquele laboratório, eu achei que eu ia ver, não tive, né? Não tive a vivência em si. E foi interessante que nesse dia o Valdo, ele percebeu, né, o meu desconforto e num debate ele me chamou. Ele falou assim, você está tendo esses sinais, né? Você não está vendo mais, não está mais sentindo. Eu falei, perfeito, fez o diagnóstico. Aí ele falou, não, isso é comum. Daí me deu várias dicas, né? Assim, ele me tratou assim, assim, me tratou como uma mãe, né? Mas me deu várias, literalmente. E assim, ele me deu várias dicas que foram dicas fundamentais. Então, uma das dicas que ele falou é assim, que o clarividente, eu tenho que estudar mais isso, tá? Eu não tenho até hoje não tenho conclusão sobre isso. Mas ele falou assim, o clarividente, quando ele entra numa maturidade do fenômeno, a clarividência vai ficando mais sutil. Eu achava que fosse o oposto, que eu ia ver mais concreto, entende? Porque eu via mais concreto. Hoje, eu vejo, fazendo essa análise de 10 e poucos anos, eu vejo que eu não tenho tanta essa concretude da imagem, mas o contexto e a informação é batata, entende? Então, eu vejo o relance, muitas vezes eu olho para a pessoa, vejo assim, lances, né, vislumbro alguma coisa, mas vem mais a informação sobre o conteúdo. E depois vem a imagem. Então, eu vi que tinha lógica o que ele me falou, né? Então, ele falou que tudo eram etapas, graduações que era necessário.
Então, isso eu achei interessante. Bom, Lilian, olha, tem uma pergunta aqui, professora Cristina, mas Lilian, fica à vontade para ajudar aqui na complementação da resposta. Poderia informar se o AIEC, hoje ressomado na Finlândia, sabe que é um ET? Então, quem ressomou na Finlândia não foi o AIEC, foi o EM, né? Aquela Consex que é extraterrestre, que conviveu durante muito tempo, quase meio século, com o professor Valdo Vieira, o professor Valdo na condição de pré-mãe, e ele que ressomou na Finlândia, que hoje está ressomado na Finlândia, tá? Então, não é o AIEC, é o EM. Ou, como nós, ele perde a noção do que foi antes. Ah, bom, ele quer saber se ele sabe que é um ET, ou se, como nós, ele perde a noção do que foi antes. Olha, eu sei que na época que o EM conviveu muito tempo com o professor Valdo, ele tinha plena noção da condição dele de extraterrestre, né? Agora, ressomado, eu não saberia dizer. Alguém sabe se o EM tem total lucidez da condição dele de extraterrestre? Ele vai ter, no mínimo, uma síndrome do estrangeiro, né? Olha, eu acho que não, sabe por quê? Porque ele ficou tão bem adaptado, esse tempo todo que ele permaneceu fazendo experiências com o professor Valdo na condição de pré-mãe, ele foi justamente para ele poder fazer essa adaptação à fisiologia, anatomia humana. Eu penso que ele não deve ter uma síndrome do estrangeiro, não. Ele passou por um período de adaptação bom. Mas, de qualquer maneira, eu não posso garantir, né? Só mesmo perguntando para ele. Não deve ser muito fácil, porque para a gente mesmo, né, a gente tem essa síndrome muitas vezes, né, quando a gente está muito deslocado de um contexto anterior, né? Então, eu acredito que na hora da ressoma dele aqui, ele deve... vamos dizer assim, é a hora da verdade, né? Ele deve realmente sentir uma diferença que deve ter, assim, muito grande, né, de onde ele proveio, né? Certamente a diferença é grande, principalmente sobre esse ponto anatômico e fisiológico, né, com certeza. Mas, como eu disse, esse período todo que ele passou, foi meio século, né, foram quase 5 décadas ali, convivendo, acoplado com o professor Valdo, vivenciando, percebendo, né, como que é o funcionamento da fisiologia e da anatomia humana. Então, ele passou por uma boa adaptação. Mas é lógico, né? O psicossoma dele, a paragenética dele, é a primeira vez que ele ressoma num corpo humano, então deve estar ainda, né, tendo alguns ajustes. Agora, eu não sei se ele sabe que ele, assim, o nível de lucidez dele total, como um extraterrestre, eu realmente não tenho essa informação para te dar. Agora, que ele foi uma consciência muito lúcida e interagia muito, inclusive aqui conosco, né? Durante essa época que o professor Valdo atuava na condição de pré-mãe, ou seja, ele estava com o EM incorporado, bem próximo na psicosfera dele, durante os ECP2, os cursos, né, ECP2, os cursos de campo, o EM era a consciência que se manifestava. E eu, particularmente aqui, acho que muitos aqui que estão presentes também, participei de alguns cursos ECP2 em que o EM se manifestava e ele tinha um bom humor, né, ele tinha uma verve, assim, de bom humor, né, de interação muito boa conosco, né. Ele tinha uma clarividência boa também, e, assim, era bem comum ele se manifestar, né, ele se permitir manifestar e muitos de nós tivemos a oportunidade de realmente vê-lo, né, ver o paravisual dele de lagarto. Então, nessa época, ele era bastante lúcido. Agora, com restringimento intrafísico, com a ressoma, a gente sabe que acontece o restringimento intrafísico. Mas penso que ele deve ter permanecido com algum nível de lucidez, deve ter recuperado boa parte dos PONs dele, né? E está lá na Finlândia, e quem sabe daqui a pouco ele chega aqui para nos visitar, né? Aqui em Foz do Iguaçu. Uma outra pergunta. Quer complementar alguma questão, Lívia? Não? Eu queria, assim, desculpa, até aproveitar, então, já que eu me manifestei, pedir a verbetógrafa. O senhor só me permite só terminar a pergunta desse teletertuliano, eu já te passo a palavra. Tá? Obrigada. O teletertuliano da pergunta. Ontem, ouvindo uma pergunta sobre Pássia, foi falado que o processo dos serenões se deu no ano de 1100. Pergunto, o serenão reurbanizador já era serenão nessa época? Já, né? Já era serenão nessa época. A gente sabe que o reurbanizador, pela informação que nós temos, ele passou 9 séculos, né, 900 anos, preparando a sua ressoma aqui na intrafisicalidade. Então, no ano de 1100, ele, partindo, né, dessa informação dos 900 anos, preparando a sua ressoma, e ele ressomou
no século XX ainda, né? Então, ele já era serenão nessa época. Como é a pessoa dominar todo o conhecimento do planeta, no caso dele? Olha, não tenho essa experiência de ter todo o conhecimento do planeta, mas a minha inferência é de que dominar todo o conhecimento do planeta traz uma responsabilidade grande, né? A gente sabe que quanto mais conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Então, dentro, né, das tarefas interassistenciais que o serenão tem, eu estou ainda distante para me aprofundar e conhecer nas minudências como que é esse estado, mas eu vejo, o que eu posso te dizer aqui é que o nosso conhecimento, ele aumenta a nossa responsabilidade. Então, é uma responsabilidade grande. E uma dúvida que ele tem, minha dúvida é de que no ano de 1100, até a nova ressoma dele, durante a Segunda Guerra Mundial, muita coisa mudou? Mudou, né? Foram alguns séculos aí de mudança, né? Como se dá esse processo de dominar todo o conhecimento do planeta? É bom lembrar que nessa questão do ano de 1100, um assunto que o professor Valdo sempre nos traz é que houve já um descortínio, ou início de um planejamento com relação à reurbanização extrafísica, a Reurbex, que é uma das teorias líderes da conscienciologia. Não sei se você tem conhecimento dela, senão eu sugiro até que você procure o tratado Homo Sapiens Urbanizatus, que é um tratado que trata justamente dessa teoria da reurbanização extrafísica. Então, o que o professor Valdo nos comenta é que já nesse ano de 1100, esse processo da reurbanização, ele começou a ser planejado, ele começou a ser trabalhado, né? E esse serenão que recebeu a alcunha, né, o nome de reurbanizador, ele estava justamente trabalhando à frente, né, desse processo de reurbanização. Então, de 1100 para cá, se nós considerarmos justamente essa premissa, né, de que ele já era serenão e que ele estava na coordenação desse processo e que ele estava preparando a vida dele para ressomar aqui na dimensão intrafísica, e essa vida foi uma vida curta, pelo que a gente tem conhecimento, ele viveu um pouco mais do que 3 décadas aqui, né, na intrafisicalidade, mas durante esse período, penso eu que um dos trabalhos mais prioritários desse serenão reurbanizador foi justamente coordenar e trabalhar no processo da reurbanização extrafísica, que não terminou, né? que continua, que está continuando. Tá? Então, ele foi acompanhando, foi coordenando o andamento do processo da Reurbex. Lilian, quer fazer algum complemento? Não? Muito bom. Tá, obrigado. Aqui na acabativa estão listados 15 verbetes. Eu gostaria que a verbetógrafa falasse um pouco do número 7, o engano parapsíquico, né, autoenganologia nosográfico. Se pudesse discorrer um pouco sobre isso. Essa questão do parapsíquico errar ou ter algum equívoco na interpretação do fenômeno em si. Então, é um engano. Teve um erro de interpretação, teve já falei aqui, um equívoco, né, e assim por diante. Mas o que eu gostaria de puxar dentro da temática do verbete? Que eu vejo que o epicentro consciencial, falando aqui de todos nós nessa condição, talvez uma futura condição, né, como pré-epicons, de líderes interassistenciais, eu vejo que temos que tomar cuidado com a questão dos contextos ou das nossas vivências parapsíquicas. Ou seja, se aqui mesmo nós temos distorções, compreende distorção? Então, se eu der um exemplo assim, se eu pegar essa garrafa de água e colocar no centro da mesa e pedir para todos vocês o que vocês estão vendo, cada um vai relatar alguma coisa diferente, correto? Então, tem muito nível de percepção, né? E tem pessoas que talvez nem enxerguem a garrafa com água. Tem casos que você coloca um objeto, a pessoa não vê, né? Porque ela não está conseguindo uma atenção, um foco de concentração adequada naquela área, né? E assim por diante. Se isso é físico, cerebral, imagine nós falando de energia, parapsiquismo e paracérebro. Então, eu vejo que há uma necessidade grande dos sensitivos se questionarem sempre. Então, uma coisa que ajuda é a questão da reflexão.
Então, quanto mais reflexão o sensitivo parapsíquico tem, então ele anota, reflete sobre aquele conteúdo, e só depois ele vê a possibilidade ou não de falar, ou seja, né, nesse sentido, pesquisar sobre o assunto que veio a ideia. Então, ele ficar mais sério com essa parapercepção e não ficar tão envolvido com o fenômeno em si, entende? Com o deslumbramento, né? Porque muitos, o que acontece? Começa a ter clarividência, aquilo, nossa, é um show. E quer falar logo. Ah, eu vi isso, é isso, né? Para quê? Para até um pouco de chamar a atenção, tem talvez uma pitada de poder, tem uma outra pitadinha de prestígio, né? E assim vai. Então eu vejo, e todos nós podemos ter isso, correto? Não é assim, ninguém é imune a esses trafares, correto? E eu vejo que uma profilaxia disso é a gente estar mais aberto na questão dos feedbacks, realmente pedir essas sugestões, você trocar ideias, né, a respeito das suas parapercepções, ter muita reflexão e anotação. Então, é nesse sentido para ter menos enganos parapsíquicos, né? E ter mais acertos nesse sentido. Né? Não sei se ficou claro. Não, é isso mesmo, porque nós estamos aqui trabalhando o desenvolvimento parapsíquico nosso, né? Esse é o grande gargalo, né? Como Perfeito. O Valdo já colocou, e a gente precisa passar pelo desenvolvimento parapsíquico para a gente poder vivenciar a multidimensionalidade, né? Então, eu achei interessante esse verbete aqui, justamente para essa abordagem, para a gente estar se vigiando, né, se observando e confirmando as coisas, para a gente estar evitando o auto-engano, né? Uma coisa interessante que eu vejo, quanto mais a gente trabalha a nossa intraconsciencialidade, ou seja, nosso temperamento, nossa personalidade, tentar descobrir quem nós somos de fato, como nós agimos, quais são os nossos mecanismos de comportamento, de atitudes, compreende? Então, se a gente consegue ter esse arcabouço melhor de nós mesmos, isso já é uma mão na roda, é meio caminho andado. Então, você já vai saber o que pega mais. E não tem distância entre a intraconsciencialidade, essa conscienciometria, compreende? Do parapsiquismo. Então, eu vejo que quanto mais a pessoa se conhece e vê as suas lacunas, mais ela tem abertura para o parapsiquismo e talvez um pouco mais de assertividade nas suas colocações da paraperceptibilidade. Então, ela sabe onde pega, quando pega, para. Ela mesma, opa, aqui não. Tipo, eu nem vou, né, mencionar, vou levar para a minha reflexão. Então, isso é muito interessante, por causa que ela trabalha a impulsividade dela, né? E outra coisa que eu gostaria de colocar é a questão do poder. Eu vejo que um dos maiores poderes que nós temos, né, assim, é a questão parapsíquica. É a comunicação. Se a gente for ver hoje no intrafísico, um dos maiores poderes é a comunicação, correto? Perfeito. E colocando o extrafísico, seria o parapsiquismo, que é uma comunicação. Só que a gente está trabalhando com uma ferramenta a mais, que é a questão do ver a multidimensionalidade, né, o extrafísico e assim por diante. Então, quando alguém coloca algo que os demais não viram, isso gera um impacto, correto? Então, a pessoa ela tem que trabalhar com essa questão. Porque, senão, se ela não souber pontuar de uma maneira mais assim, cosmoética, ela vai gerar dependentes daquela informação, né? Então, o parapsíquico ele tem que ter isso em mente, né? Entender que esse poder traz grande responsabilidade, como ela colocou ali, né? A gente tem que ter sempre o viés da assistencialidade. Perfeito. Né? Então, eu até coloco na codicologia que o importante para o pré-epicom, quem pensa, né, na questão da liderança interassistencial e no epicentrismo, é fazer realmente o código pessoal de cosmoética, com sinceridade, franqueza. Então, o que você tem de lacuna? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos colocar uma cláusula para isso. Então, isso é muito importante. E eu vejo que todos nós temos que pensar sobre isso, que algum dia a liderança interassistencial vai bater na sua porta. E aí, você está preparado para isso? Né? Então, isso é muito importante. A gente tem possibilidade hoje, né, devido às informações que o Valdo traz, dos próprios estudos da conscienciologia, de a gente fazer uma profilaxia e de se planejar para essas etapas novas evolutivas. Desperticidade, não é isso? E aí outras. Obrigado. Lilian, como e quais os passos para uma pessoa se tornar um epicom na conscienciologia? Pergunta que vem da Alemanha. Cris.
Quais são os passos? Você é a mais velha, eu acabei de entrar. Né? Você está mais fresca, né? Então você sabe as informações melhores. Mas é. Olha aí, de acordo com a sua experiência, o que te ajudou? Não, eu vejo Tem assim, vários claro. epicentros aqui, a gente pode Tem? perguntar Eu não para estou vendo eles. atrás. Não, a Veraldo está do lado. Né? Mas, enfim, Vamos o que, assim que eu também. vejo? Eu vou trazer um aspecto da minha vivência, tá? Não critérios de conselho de EPICONS e outra coisa que eu acho que você tem mais experiência. Mas eu vejo que, de acordo com o meu aspecto da minha pesquisa, eu vejo que a primeira coisa é a pessoa ter esse autoenfrentamento sadio, verificação, assim, básicas de trafores, trafares, qualidades, ou seja, se conhecer mais. A pessoa ela tem que saber como que ela funciona. Ela tem que ter mínimos atributos, entende? De confiança em si, para gerar também confiança no grupo. Outro aspecto que eu vejo é a questão parapsíquica. Ter também, no mínimo, habilidades energéticas e parapsíquicas, porque ela vai trabalhar com desassédio. E não é brincadeira, é como se ela saísse de algo que teria vários preceptores e agora ela vai estar sozinha ou com menos, né? Digamos assim, ela vai estar organizando uma atividade onde ela é responsável. Claro, tem uma equipe, tem equipes intrafísicas e equipes extrafísicas, mas ela está responsável por isso. Então, ela tem que ter ferramentas para atingir essa liderança. Outra questão que eu vejo, assim, bom humor, que isso já denota uma energia mais desintoxicada, uma harmonia mais de temperamento, né? Um equilíbrio maior na sua manifestação, e com autenticidade. Então, a pessoa ela é aquilo, ela não tem uma máscara social que ela vai lá fora e vai mudando conforme as pessoas, porque com energia não tem máscara. Ou ela é ou não é, não tem mais isso, né? Na hora do vamos ver, do desassédio, não tem como você apelar, né? Deixa eu mudar meu ego. Não tem como. Outra questão, o duplismo. Então, é uma pessoa que ela já tem aí, porque isso evidencia o equilíbrio dela, né? Um parceiro fixo por um bom tempo, né? Que mostra essa convivência mais harmônica. Falando em convivência, essa convivência harmônica não só com a dupla, mas com as outras pessoas ao seu redor. É uma pessoa que ela não tem tantos conflitos com os grupos onde ela trabalha, mas não porque ela é omissa e não fala, não se posiciona, né? Porque tem essa pessoa, né? Que ela fica quietinha e não gera conflito nenhum, né? Mas não, ela banca os seus posicionamentos, muitas vezes ao contrário do grupo ou de algumas pessoas, mas ela sempre trabalha com essas divergências, ela trabalha bem com isso, não tem grandes problemas. Então, ela tem aquele binômio admiração-discordância. Então, ela vai falar o que ela acha, pode estar certo ou não, ela se posicionou, mas ela não vai virar cara, né? Então, ela trabalha com esse nível, com essa qualidade de harmonia, que eu acho que é fundamental para você trabalhar com uma equipe intrafísica e equipe extrafísica, que seria o caso da liderança interassistencial. O que mais que eu vejo? TENEPS, né? Hã? TENEPS, né? Prioritário. Eu vejo que uma das mudanças bem claras é da qualidade da TENEPS. Eu observei isso em mim há mais de um ano. Assim, eu achava que era por causa da minha escrita, sinceramente. Até hoje eu não sei qual que é o que fez disso, ou o somatório disso, né? Mas eu vejo assim, ficou nítido a mudança da qualidade na TENEPS. E a tendência que eu vejo, estou muito recém, né, ainda, mas ao meu ver, há sim alguns investimentos extrafísicos em você. E a outra questão que eu vejo é os resultados dessa pessoa num grupo. Então, quais são os resultados concretos que ela traz? Viver só na teoria e na filosofia não dá. Então, a liderança é puxar grupos, talentos, aglutinar, convergir esses talentos para um produto final. Tem que ter esse produto. Pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser um laboratório, pode ser uma IC, pode ser sei lá o quê, né? Então, isso é muito importante. Isso tem a ver com energia, isso tem a ver com parapsiquismo, isso tem a ver com a ectoplasmia, que é essa concretização, né? Então, é trazer ideia e concretizar. Isso eu vejo que é essa liderança. Agora, eu vou deixar com a Cris. Eu acho que cada um de nós tem uma experiência diferente a partir dos seus trafores, né? Ou das suas peculiaridades. Eu corroboro com tudo que você falou. E assim, na minha experiência, o que me ajudou muito, pegando o gancho disso último que você disse, foi a condição da sustentabilidade do continuismo. Eu acho que a pessoa, quando ela pensa ela tem ambição, ela se vê na condição de um epicentro consciencial, eu considero bem importante ela
manter uma sustentabilidade, um continuismo, né, de modo que o trabalho dela de desassédio interassistencial fique de uma maneira mais estável, né? Como você falou, os resultados disso para um grupo são resultados positivos, são resultados que vão somar, são resultados mais prolíficos, né? Porque a pessoa, se ela ainda tem muitos altos e baixos, ou se ela se abate muito facilmente com adversidades, com pressões, né? Eu vejo que essa condição da sustentabilidade, e que o próprio nome é epicentrismo, epicentro, né? Aquele que o Valdo fala lá nos 700 experimentos, que é o pau da barraca, não é isso? É o sustentador ali da barraca. Essa condição do epicentrismo ela fica mais difícil de se consolidar, né? E é lógico que esse trabalho de sustentabilidade e continuismo tem que vir com a condição do desassédio, né? Então, a pessoa ela tem que ter condições mínimas, no primeiro momento, de se autodesassediar. Ela não precisa ainda ser um desperto, mas a gente sabe que o epicentrismo é um passo para isso, é um caminho para isso. Então, ela precisa ter um nível de se autodesassediar e ter condições de desassediar outras pessoas, contextos, ambientes, né? Atividades, grupos, dentro de uma estabilidade, gerando com isso quer dizer, criando menos conflitos, né? Fazendo menos marola Cris, uma coisa criando menos conflitos. Eu acho que vale a pena frisar que o epicentro, talvez as pessoas tenham esse papel social como uma coisa muito bonita, né? Que vai lá, vê no curso, né? Todo mundo, poxa, que legal, né? Mas eu vejo assim, epicentro e liderança interassistencial é pipinoso. Você vai trabalhar com conflito. Basicamente, você tem um líder ali parapsíquico, né? Essa é a teoria, né? É para trabalhar com conflitos. Então, é para ser desmancha a roda de desassediador. E isso tem. Então, eu vejo assim que essa homeostase que a Cris está falando é muito séria. Então, a pessoa ela tem que ter no mínimo uma condição dela perceber o que é dela. Por isso que eu repeti, né? O que é dela, de fato, de autoassédio, o que é do outro e saber controlar e extirpar isso. Porque senão aquele líder vai ficar assediado e em vez de trabalhar com conflito, mediação de conflito, né, no caso de harmonizar o ambiente, ele vai convergir conflitos, né? E aí dá tudo para água abaixo, né? Então isso que eu vejo que é bem assim essencial, trabalhar com essas questões, diferentes pessoas, né? Diversidades de pessoas, temperamentos totalmente diferentes e você saber falar uma linguagem adequada para cada pessoa. E isso a gente só aprende vivenciando. Né? Verdade. E o interessante é que isso é um caminho sem volta, né? Porque você começa a fazer esse trabalho, você começa a conhecer, você começa a desenvolver o parapsiquismo, e aí você começa a adquirir mais responsabilidade, quer dizer, à medida em que você vai nesse crescendo, você também é cobrado, você... Né? E aí eu acho que é um desenvolvimento contínuo, né? Mas eu só queria colocar um ponto que eu vejo assim. A tua visão é bem positiva, tá? Mas tem um outro lado que vale a pena a gente refletir. O epicentro, se ele não... Eu vejo assim, não é porque ele se tornou o epicentro que ele já está, assim, bem evolutivamente correto. Eu vejo assim, que há necessidade de sempre ter reciclagens e não se acomodar nesse patamar. Por quê? E olha, gente, que eu acho que para o epicentro, estou chegando agora, mas eu vejo assim, me dá um pouco de receio. Porque você trabalha com muitas pessoas, tem muito amparo, te dá um gás, uma energia enorme. O pouco que eu tive experiência, tá? Te dá um gás enorme. Porque eles injetam energia, não é só tua, né? Equipe extrafísica. Então, você fica assim, existe aquela euforia positiva, tá? E que você realmente vai fazer os trabalhos, tudo isso é positivo. Se a pessoa não trabalhar a intraconsciencialidade dela, a consciencioterapia, né? Autoconsciencioterapia ou heteroconsciencioterapia, autoconscienciometria também, e ela assim vai descer por isso, compreende? Que isso é um passo, caminha muito junto. E todos nós temos gargalos com algumas questões nesse sentido. Se a gente não caminhar junto com o nosso nível de cosmoeticidade, rever, né, nossas condutas que não estão adequadas, porque a gente erra, compreende? Se a gente subir no salto um pouquinho a mais e não saber descer, tudo isso o epicentro fica acomodado. E pode ser que esse epicentro, em vez de cosmoético interassistencial, caminho para anticosmoético. Tá? Então eu vejo assim que o nível... Traçar um mega foco, né? E dali você ir... Não tem aquele caso que o Valdo fala do desperto negativo? Que a pessoa é desperta, mas totalmente nosográfica. E aí, como é que fica? O cara domina a energia, não tem mais assédio, mas ele é o próprio mega assediador. E aí, como é que fica? Então, eu vejo que não dá para a gente ficar no vislumbrar
as funções como se fosse carreirismo, sabe? A gente olha aquilo e fala, ah, não, tá, tenepsista. Então, de tenepsista eu só vou para frente. Projetor consciente, com lúcido, né? Tudo bem, a gente vai para frente, mas para ir para frente a gente tem que fazer uma propulsão, né? Tem que caminhar. Não dá para ficar parado e nem andar para trás, né? E que é possível, assim, ter uma estagnação, um acomodamento, né? Então, isso eu fixei muito. Que eu não quero ter isso, entende? Estou começando, mas eu vejo assim, não, eu já marquei. O que você está falando aí é o caso dos mega assediadores, né? Que de repente eles tiveram essas etapas e acabaram, né, indo para um outro caminho. É um pouco diferente, né? Porque na condição do mega assediador, ele já tem um nível de patologia e de anticosmeticidade na base, né? O que a professora Lilian está trazendo é a condição da reciclagem contínua e constante, cada vez mais em cima do lance, cada vez com menos gap, né, entre, digamos, a percepção do erro, a percepção do equívoco, a percepção do trafar, né, e a pronta resolução, a pronta superação daquela dificuldade, daquele erro. E esse ciclo virtuoso da reciclagem, pelo que eu estou entendendo, é o que vai ajudar na sustentabilidade do epicentrismo, não é isso, Lili? Agora, deixa eu aproveitar aqui isso que você está falando, e para Estelle Tertuliani, para quem ainda não sabe também, existe uma orientação oficial do Conselho de Epicons, é um parecer do Conselho de Epicons, chamado Desenvolvimento do Epicentrismo na CCCI. Esse parecer está publicado no site da Unicim, então quem tiver interesse em saber mais, né, a respeito dessas dicas, né? Então, nesse parecer se dá justamente assim, dicas e evitações. O que favorece e o que a pessoa deve observar, que vai justamente desfavorecer, né? O que ela deve evitar nesse percurso, nessa trajetória rumo ao epicentrismo consciencial. Então, esse parecer está disponível no site da Unicim, www.unicim.org. Tem uma abinha chamada Conselho de Epicons, vocês clicam em Conselho de Epicons, depois vai abrir uma outra opção de pareceres, ali tem vários pareceres que o Conselho de Epicons fez, né? E esses pareceres estão disponíveis, um deles, eu não me lembro o número aqui agora, não sei se é 26, enfim, não posso precisar o número, mas o título do parecer é Desenvolvimento do Epicentrismo na CCCI. Ali tem várias orientações a respeito da condição. Lilian, eu vou acelerar um pouquinho, porque temos bastante perguntas aqui. Na parafatologia, na página 13, na terceira linha, de baixo para cima, você pode comentar a conquista do autoepicentrismo parapsíquico a partir da dedicação sincera às práticas da TENEPS? A técnica da TENEPS, ela favorece a liderança interassistencial. Então, eu vejo que um dos primeiros passos para quem quer desenvolver é se disponibilizar para essa prática. Com o passar do tempo, com os anos, a pessoa pegando somente esse dado, né, essa tarefa assistencial da TENEPS, ela desenvolve sim capacidades bioenergéticas, assistenciais e parapsíquicas, só utilizando a técnica da TENEPS. Então, quanto mais ela amadurece, né, ela cria essa maturidade consciencial através da conscienciometria, consciencioterapia e outras ferramentas, todo esse arcabouço de conhecimento intraconsciencial reflete na sua TENEPS. Ou seja, quanto maior a maturidade do tenepsista, maior maturidade da técnica em si, ou da capacidade assistencial. Então, isso ele é nesse sentido. Para que ocorra esse ciclo saudável e qualificado de interassistência, cabe ao tenepsista a não ficar acomodado, como a gente já estava comentando, né? Então, há necessidade, sim, de sempre a gente estar se atualizando, se especializando, vendo o que está faltando, para adquirir novas habilidades, para fomentar, potencializar a sua TENEPS, né? Isso é muito importante. Eu acho que tem a própria condição da sustentabilidade que a gente estava falando, né, Lilian? Porque sendo a TENEPS uma prática para se dedicar para o resto da vida intrafísica, né? Isso também ajuda na própria formação do epicentrismo, né? O continuismo, a sustentabilidade de um trabalho interassistencial de desassédio. Agora, na mitologia, Lilian, na página 14, você pode aprofundar a desmistificação do autoparapsiquismo? Tirar todas as questões dos mitos, misticismos em si, que são relacionados ao parapsiquismo. O parapsiquismo, se a gente for ver a história, então a gente vai pegar isso desde imemorial, né? Tipo assim, desde os
história muito longa, digamos assim. Sempre as tribos tinham algum tipo de fenômeno, já tinha lá um pajé, um orientador, né? E assim por diante. Então, tirar tudo que é simbolismo demais, rituais demais, e trazer o parapsiquismo de uma forma mais intelectualizada. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar um pouco mais. Então, tirar todo esse misticismo que envolve, né, que tem muito, e trabalhar mais com o fenômeno de uma forma mais natural. Então, todos nós temos níveis dessa habilidade, podemos sim trabalhar de uma melhor forma com isso, mas temos que tirar as coisas que não são boas, digamos assim, ou que impedem a racionalidade perante esse atributo, né? E agora uma pergunta do Uruguai para você, Lília. A pessoa quer saber se é possível ou factível alcançar o epicentrismo consciencial ainda se a pessoa mora fora do Brasil. Sim, eu acho que a tendência é aumentar mesmo. Lá na fatologia eu coloquei atingir a meta de 100 epicentros conscienciais, né? Neo-desafio. Claro, não fui eu que falei isso, gente, mas o Valdo, ele comenta que esse é um dos pilares, né? Ele comentou por que disso. Se a gente aumentar o número de epicentros dentro da conscienciologia, é sinal de maturidade grupal. E eu vejo que isso é o nosso futuro, essa é a nossa tendência, aumentar o número de epicentros, aumentar o número de despertos, ver outros aí, pessoas que talvez estejam em níveis até maiores, né? Então, isso é uma realidade, eu acho que a gente tem que fazer força para isso, que isso evidencia a maturidade como grupal nossa. E eu vejo que fora do Brasil tem sim, eu acho que tem um olhar já nesse sentido, porque há necessidade de explorar mais a conscienciologia, né, no planeta, e para isso tem que ter epicentros, né, tem que ter essa sustentação que a Cris falou, né, e pode falar, Cris. Que tipo de dica você daria para essa pessoa? Ela está lá no Uruguai, em Montevidéu. Não sei se ela é voluntária da conscienciologia ou não, mas, enfim, né, independente disso. Que tipo de dicas você daria para as pessoas que estão fora do Brasil e que têm interesse no desenvolvimento do epicentrismo consciencial? O teletertuliano estava lá na Alemanha. Perfeito. A primeira coisa é, se você gosta, se você vê que faz parte da sua programação existencial a conscienciologia, se você tem essa programação existencial, voluntariar dentro de alguma IC. Então, se você ainda não voluntaria, você pode entrar em contato com a Unicim, tá? Ou entrar no site da Unicim, lá vai ter todo o e-mail para entrar em contato, né? Que a gente pode te dar a listagem de todas as ICs que nós temos e que eu vejo que a CCCI está no momento de expansão. Nós também temos o intercâmbio com a... Você tem o e-mail? Intercâmbio conscienciológico@gmail.com, né? Que é uma nova instituição conscienciocêntrica que vai justamente cuidar, vai ajudar, né, no intercâmbio de pessoas físicas, né, do Brasil para outros países. Que é uma forma de começar a voluntariar. E outra coisa, a própria Cátia Aracá, que o João Bonassi podem orientar essas questões, né, da conscienciologia, já que você está fora do Brasil. E a Unicim também faz esse processo, a gente tem essa visão da CCCI como um todo, e a gente pode te dar dicas, né, para você começar a pensar onde você gostaria de voluntariar, de acordo com a especialidade que você tem mais afim. Outra questão, após, né, voluntariar, pensar na docência, você dar aulas de conscienciologia, fazer um curso próprio da conscienciologia, trabalhar muito a questão energética e parapsíquica para ter sustentabilidade, principalmente fora do Brasil, né? Então, o contrafluxo é maior, né, nesse sentido. Então, você tem que se gabaritar mais para exercer esse voluntariado interassistencial. A questão da TENEPS, então, ler o manual da TENEPS. Também tem outros livros do professor Valdo Vieira que vale a pena, tem verbete sobre TENEPS, pré-TENEPS, né? Então, isso estimula e você vai entender um pouco mais o que vem a ser um epicentro consciencial. Vir para Foz do Iguaçu, no sentido de conhecer mais a gente, né? E também para a gente poder mostrar para você esses cursos de campo, né, que existem aqui. Um deles é o acoplamentário, mas também existe o ECP2 e vai ter em Buenos Aires, eu acho que ainda esse ano. Então, vale a pena olhar, ver cursos de ECP1, que é da grade curricular do Instituto Internacional de Projestologia e Conscienciologia, e assim por diante. Mas eu vejo que tem algo aí muito sutil dentro dessa gradação que eu passei, que é uma questão mais íntima. Então, é você trabalhar com você mesmo,
as questões assim, se entender um pouco mais, no sentido de o que você tem que melhorar e quais são as suas qualidades, o que você já tem de gabarito, né? E se você pegar suas habilidades, começar a convergir essas habilidades para algum trabalho voluntário interassistencial, que isso vai te abrir portas para futuramente você ser aí, quem sabe, uma líder interassistencial. Então, depende muito de você. Eu vejo que cada um de nós, se trabalharmos de uma forma prioritária, sem pensar no ego, tá, gente? Dessa liderança interassistencial, não é você ser o foco das atenções, mas é de você ser uma mini peça, de você convergir trabalhos e formar novas pessoas. Isso que é o prioritário. Se você tem isso em mente, eu acho que o caminho é correto, e é simplesmente fazendo essas etapas, você alcança. Pode assim, demorar um pouquinho, mas sempre alcança. Se a pessoa está com uma intenção boa, tem posturas e comportamentos cosmoéticos, isso é inevitável. Na fatologia, Lilian, na página 12, final da penúltima linha, você pode exemplificar a relação da autoconfiança bioenergética com o epicentrismo consciencial? Eu vejo que o epicentro é essencial para ele ter essa autossegurança, essa autoconfiança nas suas próprias energias. Então, eu vejo que ao se instalar um campo bioenergético, a primeira vontade é do EPICOM, compreende? Tem uma equipe extrafísica, tem equipe intrafísica, todos vão auxiliar, mas a primeira vontade é da pessoa. Então, esse pilar que o Valdo coloca como epicentro é nesse sentido. Então, você tem que ter confiança mínima em você. Já imaginou o EPICOM chega lá, vai formar o campo, né? Instalar, exteriorizar suas energias, de repente ele fala assim, eu não sou bom. Olha, não está dando. Não dá, não então, instala. Então, a pessoa, será que eu vou dar conta? Mas isso conta? não é para mim. Olha quantas consciências aqui, estão tudo vindo para mim. Então, se ele tiver esse nível de imaturidade emocional, compreende? Ele não vai desempenhar a função dele e ele não só prejudica o seu alto desempenho, quanto o desempenho de colegas, correto? Então, esse epicentro, né, o que nós estamos trabalhando, claro, gente, eu acho que epicentro ele chega a níveis de autoconfiança. A gente começa lá com a gradação 2, 3 e vai aumentando conforme as vivências, experiências, mas ele tem que ter um mínimo de confiança, de competência. Né? O Valdo ele coloca uma frase assim, só põe em banca quem tem competência no parapsiquismo, porque é muito sério. Uma vez você lançando as suas energias com a intenção de auxiliar aquelas consciências, você vai fazer isso. E as consciências vão vir. E aí? Se você falar assim, opa, não é para vir tanto, só uma, não tem mais. Né? Então, ao se lançar na multidimensionalidade, você tem que ter, no mínimo, algumas habilidades. E para isso, para ter essa autossegurança, que eu vejo que todos nós podemos ter, né? Que é a questão de habilidade, de treino, eu vejo que o principal é você ser franco com você. Não adianta você mentir e achar assim, eu tenho, eu banco, eu vou, aí chega na hora... treme que nem vai no peito, que não tem habilidade, só achou que tivesse. Então, para o epicentro não tem mais isso, porque senão o tombo vai ser grande. Claro, existem níveis disso, não que você já esteja 100%, mas o mínimo tem que ter. Então, é você ser sincero, autêntico com o que você tem, o que você não tem, você já limita. Opa, aqui não dá, vou passar para o meu colega. É possível isso, tem ali. Então, isso é muito importante. Que eu vejo que a gente tem psicologicamente um fator assim, para ser bom, você tem que ser bom em tudo, né? Sozinho, né? Sozinho. Sozinho é o máximo, né? Do cosmos, né? Que é o puro egoísmo e está totalmente fora da mini peça, que eu vejo, tá? Não meu ver. Então, quanto mais trabalho em equipe e saber o seu limite, mais fácil vai ser os trabalhos e desenvolver a liderança. Agora, essa condição da autoconfiança bioenergética que você menciona aqui no verbete, né, Lília, tem profunda relação com o próprio laboratório acoplamentário, né? Porque à medida que a pessoa ela vai repetindo os experimentos, vai fazendo mais experimento, ela vai vivenciando novos fenômenos, ela vai, digamos assim, de certa forma, se conhecendo melhor, do seu ponto de vista, inclusive em termos de condicionamento bioenergético, essa autoconfiança vai aumentando. Perfeito. Até com relação às próprias parapercepções, né? Tem pessoas... É que nem andar de bicicleta. Primeira vez você cai, né? Acho que nunca vai conseguir, daí chega um dia lá, você coloca a rodinha atrás, não é? Coloca uma rodinha só, né? Uma rodinha só e solta. Gente, o acoplamentário, o NCP2 e demais cursos, eles fazem isso, eles são ferramentas. Ferramentas, quando utilizadas de uma forma adequada,
e por um tempo determinado, que nem andar de bicicleta, no primeiro dia você conseguiu, só alguns eu acho, porque todo mundo passa por um estágio, não é isso? É a mesma coisa o parapsiquismo. Então, quanto mais você desenvolver isso, mais você vai adquirir habilidades, e você, com essas habilidades desenvolvidas, você aplica bem. Você começa a ver resultados, e com os resultados te gera segurança. Eliane, eu queria entrar numa pergunta aqui, tem mais 2 perguntas tertulianos, mas essa sua fala, eu acho que é bem oportuno perguntar isso para você a partir da sua experiência, da sua vivência também. Como é que você vê a condição do desenvolvimento parapsíquico com a pessoa que ela é muito atribulada sob o ponto de vista intrafísico, ou seja, aquela pessoa que tem uma agenda muito cheia, que muitas vezes ainda precisa burilar a própria auto-organização dela, mas mesmo auto-organizada, ela passa a ter, sabe assim, o dia cheio de 8 da manhã, meia-noite, os horários dela todos ali muito certinhos, e com muitas atividades, né, com muita coisa para fazer. Como é que você observa esse tipo de postura no reflexo do desenvolvimento parapsíquico? E inclusive visando a própria condição do epicentrismo. Né? Eu vejo que não combina, Cris. Eu vejo várias pessoas fenomenais, até dentro da CCCI, eu sou bem observadora, eu aprendo muito com as pessoas, né? E eu vejo assim que o maior gargalo de algumas pessoas é a auto-organização. Então, pega muita atividade, e a própria atividade intrafísica, pensa bem, gente, vocês acabam diminuindo caixinhas do cérebro, entende? E da sua parapercepção. Vocês enchem de informações e acabam não deixando espaço para você ter as parapercepções. Então, aí eu vejo, uma das características dessas pessoas é terem ansiedade. Elas querem fazer tudo para ontem, né? Porque tem muita atividade, acabam deixando de perceber sutilezas parapsíquicas ao seu redor, porque as parapercepções estão aí, cabe a gente perceber. Ela não tem mentalmente, naquele momento, espaço para abstrair aquela informação, e isso ela vai perdendo, né? Então a tendência dela é perder parapsiquicamente, né? E eu vejo que, visando o epicentrismo, uma das orientações, pelo menos, que a gente recebe dentro do conselho, é você diminuir a sua velocidade e também assim diminuir o número de atividades, porque não é o número de atividades que vai importar, é a qualidade da sua atividade. Talvez você vai diminuir de 10, fica com uma, mas essa uma você vai dedicar. E para você ser o epicentro, você vai ter que ter uma visão global, pelo que eu entendo, né? E das situações, das pessoas, mas você tem que, para isso, você tem que ter esse relaxamento mental, compreende? Você não pode estar ter muitas atividades, senão você acaba não tendo mais, sobrecarregando demais, né? O que a Cris colocou, também entra a questão da prioridade, né? Entra. Porque se a pessoa é um workaholic ali, só foca naquele trabalho, ela não dá espaço para, né, nenhuma outra coisa, muito menos o desenvolvimento. Eu posso relatar uma experiência muito rápido, porque eu sei que você já está no tempo, né? Sim, já estamos, mas pode contar. Eu vejo assim que uma vez eu tive um contato com uma pessoa que era altamente assim workaholic. Altamente não, a workaholic já é altamente, né? Já é altamente, né? Pessoa hiperintelectual, 1000 capacidades, é um exemplo. Só que eu achei interessante que, ao ficar junto com essa pessoa, eu via consciências, e essa pessoa tem todos os talentos, né, e tal, mas ela não conseguia perceber a consciência e também não dava oportunidade de falar sobre aquilo. E também não percebia os sinais que estavam ocorrendo para essa pessoa, para ela parar. E você não conseguia acessar essa pessoa, né? E isso para mim foi um marco. Eu falei, nossa, não tem como. Então, é como se até as pessoas que estão próximas não conseguem falar com ela, porque ela não permite, porque ela tem muito mais coisas a fazer. E se você para a pessoa, né, no caso um homem, e fala para ele, né, calma, olha lá, não posso. É muito tempo, tempo é dinheiro, tempo passa rápido, né? E assim vai. E aí acontece um mini acidente, compreende? Aí a pessoa reflete, caramba, olha, aconteceu isso, não precisava, né? Então isso é muito interessante. Eu acho que essa sobrecarga de atividades, ela evita, ela dificulta algo que você pontuou muito durante toda a sua explanação, que é o tempo de reflexão, o tempo de autorreflexão.
tanto no desenvolvimento parapsíquico como na condição do epicentrismo consciencial. Professora Lília, a prática do EV durante o acoplamentário é recomendável ou apenas um estado de passividade atenta? O EV não poderia atrapalhar o acoplamento, visto que esta técnica tende a blindar a pessoa contra energias externas? Olha, eu vejo que o laboratório, por ser laboratório, você pode fazer várias técnicas ou tentativas. Claro, a equipe, ela passa uma orientação que no momento do acoplamento energético é para a pessoa ficar solta, disponível. Para isso, o ideal é não fazer manobras energéticas, até mesmo para ela ver o que acontece de diferente do já habitual, né? Então, naquele momento, o ideal é você ficar disponível para essa interfusão energética, ok? Porém, quando você estiver na plateia, você pode sim, durante os acoplamentos, né, ou após cada acoplamento, instalar o estado vibracional. Então, ali você pode fazer testes, né? Um outro exemplo que a gente dá, né, como no acoplamentário, é fazer clarividência com os olhos abertos, entreabertos, olhos fechados, né? E isso quando você está na plateia. Então, você mesmo vai gerando técnicas para ver como que você funciona, o que é melhor, o que é pior e assim por diante, né? Então, isso vale a pena. E nossa última pergunta, Lilian, o teletertuliano fala que ele tem muita vontade de desenvolver a projeção lúcida e os demais parafenômenos. No entanto, tem muito medo. Qual seria o primeiro passo para vencer esse medo? De que maneira os amparadores ajudam nesse caso? Você já falou um pouquinho sobre isso, né? O ideal é uma técnica que eu fiz comigo é ler o Projeções da Consciência do professor Valdo. Eu li por um bom tempo, eu fiz toda noite eu li um capítulo, li uma técnica, fazia a técnica em si, lia muita coisa sobre parapsiquismo. Isso é outra dica para quem tem medo, é ler livros de autobiografias de sensitivos. No caso, vou dar duas dicas. Uma é um livro de muitas vozes, da Eileen Garrett, onde ela fala das suas experiências, e a outra é No País das Sombras, da Elisabeth Desperance. Por que disso? No momento em que você vê as experiências de uma outra pessoa, isso vai diminuindo as expectativas sobre esse fenômeno. E quanto mais você troca essa vivência com pessoas, você vai obtendo mais recursos, informações sobre a multidimensionalidade, vai se instruindo mais. E isso é uma educação parapsíquica. Quando você vê, você já perdeu o medo. E, com isso, concomitantemente, né, você vai fazendo as técnicas de projeção consciente. No caso do Valdo, tem uma listagem, eu acho que mais de 30 técnicas por aí. Todo dia você vai persistindo e isso vai diminuindo, sim, a sua ansiedade, a sua expectativa. Essa seria uma dica. Bom, professora Lília, parabéns. Ótimo verbete, ótimas explanações. Tem próximos aí, né? No Prelos, não tem? Cris, eu posso só dar uma informação? Pode, claro. A gente, devido ao livro que nós escrevemos, Acoplamentário Primeira Década, nós fizemos um curso que é itinerante e a gente leva o acoplamentário para todas as cidades. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com o IPC. Então, tem um curso que é Acoplamento Energético, ele é totalmente prático, que nós falamos aí sobre a pessoa vai praticar clarividência, acoplamento, exteriorização e tal. Esse curso vai estar em São José dos Campos, São Paulo, no dia 30 de maio, tá? E em agosto vamos para Salvador. Então, quem tiver interesse, não pode vir para Foz do Iguaçu, fazer o acoplamentário ou qualquer outro curso. Esse curso é itinerante, vale a pena vocês, né, exercitarem o parapsiquismo, né, está sendo muito legal, e também não deixar de fazer um acoplamentário, né, que é devido à estrutura dele, ele é muito diferenciado, né. Bom, Lilian, parabéns. Sim, IPC. Bom, obrigada, Lilian, obrigada a todos, obrigada, equipe, vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 39 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados: a Valdirene com curso acoplamentário e o João Luiz com ensino à distância do IIPC. Boa tarde a todos. Aproveitando a temática do verbete de hoje, nós queremos convidar os voluntários e os professores de Conscienciologia para o curso acoplamentário, que acontece de 23 a 25 de maio. A temática será docência conscienciológica e os EPICONs Frederico Gani e Ana Luísa Rezende.
O acoplamentário possibilita o desenvolvimento do parapsiquismo através das técnicas do acoplamento energético e a clarividência facial. Dentre os objetivos deste acoplamentário é estimular o epicentrismo interassistencial na docência conscienciológica. Os interessados podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC convida o teletertuliano a participar do curso de projeciologia à distância. É um curso de ensino à distância, onde o Mater Pensene é o desenvolvimento projetivo ou a projeção consciente, onde disponibilizamos uma plataforma de ensino à distância com 10 aulas escritas, quando impressas dá um total de 500 páginas escritas, cada aula 30 minutos gravada com o professor experiente, e a cada 2 semanas o encontro online, terça-feira, das 19 horas às 21 horas e 30 minutos. Também disponibilizamos um projeto Fly-In, que durante 2 semanas colocamos no computador um número randômico, aleatório, onde os alunos praticam as técnicas projetivas com o objetivo de verificar esse número. Para maiores informações, favor entrar no site do IPC, www.ipc.org. Para amanhã, teremos o verbete Ingenuidade Ardilosa, especialidade Intencionologia, com a verbetógrafa Eliana Manfroy. Obrigado e boa tarde a todos.